Olá, tudo bem com você? Boa noite, é uma alegria estar de volta aqui para uma live especial no meu canal. Antes de nós começarmos, eu quero já pedir que você compartilhe aqui o link da transmissão com seus grupos de amigos, familiares, pessoas que eventualmente possam se interessar por esse tema. Nós vamos falar aqui de profecias, decreto dominical, o tal do ecumenismo, né? Nós vamos também esclarecer que palavra é essa, que neologismo é esse, você conhece muito bem, possivelmente, a palavra ecumenismo, de oikomene, né? É um esforço aí pela união das igrejas, a nossa casa comum, mas aqui o termo é ecumenismo. O título dessa live é uma palavra que não está dicionarizada. Eco de ecologia e o menismo aí vem de ecumenismo mesmo. Você vai entender aqui ao longo da nossa conversa do que se trata. 15 anos depois, que história é essa, né? Bom, eu convidei para essa conversa, para esse bate-papo, ninguém menos do que o próprio criador do termo, né? O pastor Sérgio Santelli, ele que é pastor ali na Vila Assunção, em Santo André. Né? Em Santo André, Igreja Vila Assunção. Ele também tem uma pós-graduação em terapia familiar e um mestrado em teologia. Nós nos conhecemos exatamente no mestrado, porque cursamos juntos, né? Foram 5 anos ali no NASP, mestrado em teologia pastoral, e essas conversas nossas sobre ecumenismo, o ambientalismo usado por certos interesses aí, começaram lá em 2006, por isso faz já 15 anos que tanto o pastor Santelli quanto eu temos difundido essa bandeira aí. Pastor, é uma alegria ter você aqui comigo para uma conversa. Já tivemos uma outra live aqui, né? Gravamos um vídeo, na verdade, um tempo atrás, sobre monismo, né? E quem tiver interesse é só colocar no buscador do meu canal aí. Foi sobre monismo, se eu não me engano, né? Que nós conversamos. E está aí, então, a gravação também. Mas hoje o tema é ecumenismo e eu trouxe aqui um pioneiro, né, desse assunto aqui no Brasil, que já tem estudado e divulgado o tema há 15 anos, assim como eu também tenho feito em meus blogs e meu canal também. Pastor, sua saudação aí para os nossos amigos. Obrigado, Michel, pela introdução aí, apresentação. É um prazer estar aqui no seu canal. Creio que depois eu vou acabar puxando esse vídeo lá para o meu canal também, né? Então, todo mundo aí, todos os que estão nos ouvindo, vão assistir esse vídeo aí agora ou depois, sejam bem-vindos aí. É sempre bom saber que tem pessoas interessadas nesses assuntos. Há muitas pessoas que estão procurando saber, conhecer os tempos que nós estamos vivendo. E o pastor Michelson aí é um grande divulgador desses temas, juntamente aí com os temas que envolvem o criacionismo, logicamente. Ele tem divulgado bastante isso, feito um trabalho especial de divulgar mesmo esses temas para que as pessoas fiquem sabendo, né, os tempos em que nós estamos vivendo. Então, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí, e vai ser bom a gente relembrar aí bastante coisa que aconteceu nesses últimos 15 anos. Certo, vai ser uma live saudosista aí, mas na verdade nem é saudosismo, porque o tema nunca saiu, né, de pauta, e agora voltou assim com uma força impressionante, né? Nós vamos considerar isso ao longo da nossa conversa aqui. Mais uma vez eu convido você a compartilhar o link dessa transmissão com as pessoas que você conhece, que têm um interesse em assuntos de escatologia, eventos finais, geopolítica, tá bom? Aproveita aí também e aciona o sininho, né, no canal para você receber as notificações de novos vídeos, novas postagens. Se inscreva se você não fez ainda. Aqui sempre tenho tentado trazer pessoas com conteúdo, com bagagem, para compartilhar esses conhecimentos com os amigos. O pastor Santelli é uma daquelas pessoas, né, que realmente tem estudado bastante o tema de escatologia, tanto é que lá em 2006, né, nos idos anos 2006, ele criou um blog chamado Minuto Profético, para você ver como ele realmente se interessa por esses temas, já faz tempo, né? E, na verdade, eu tomei conhecimento dessa pauta ambientalista aí, associada com profecias, justamente conversando com o pastor Santelli. Ali no nosso mestrado em teologia, eu fiz muitas amizades, assim, que duram a vida toda, né? Aquelas boas amizades. Eu lembro aí do pastor Evandro Fávero, que hoje é o coordenador do curso de teologia do NASP, pastor Gilberto Porto, também um grande amigo, é pastor na APO, Associação Paulista Oeste aqui de São Paulo, e o pastor Santelli. Nossas famílias também se tornaram muito amigas, né? Um abraço aí para a Patrícia, para as filhas também, e por isso também é uma alegria ter aqui você no canal, por ser também um grande amigo, um homem de Deus,
alguém que tem pregado o evangelho com consistência e com saudade de Jesus. Ok, vamos ao tema então, né, pastor Santelli? Eu vou primeiro aqui mostrar um artigo que publiquei, na verdade eu republiquei, né, no meu blog. Ele foi publicado pelo pastor Santelli no blog dele, Minuto Profético. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links, né? Serão vários links, inclusive já quero adiantar que ao longo dessa conversa aqui, nós mencionaremos palestras que já foram apresentadas. São 15 anos, gente, 15 anos gerando conteúdo sobre esse assunto, e outros mais, claro, mas também sobre esse assunto. Como jornalista, eu tenho acompanhado faz tempo toda essa temática ligada ao ambientalismo, né? Daqui a pouco quero fazer uma ressalva também, que acho que se faz necessária agora, talvez no meio e no fim dessa live também, para deixar bem claro um ponto que não podemos esquecer. Mas antes, deixa eu mostrar aqui então o artigo, né, que o pastor Santelli escreveu esta semana, e aqui embaixo está o link direto para o blog dele, né, o Minuto Profético. Enfim, isso aqui nós vamos considerar ao longo desta live. Ecumenismo, 15 anos depois, a teologia da libertação, o evangelho social, as teologias identitárias e agora a ecoteologia são exemplos de cultos revolucionários se infiltrando nas igrejas cristãs. É um alerta e muito necessário, tá? Eu quero ler para você aqui duas notinhas que eu escrevi logo abaixo aqui do texto do pastor Santelli, porque o texto ele vai considerar, que já fazem assim uma espécie de histórico, né, de todo esse processo aí, né? Eu digo aqui o seguinte, que eu conheci o pastor Sérgio Santelli em 2006, quando iniciamos juntos o mestrado em teologia, no UNASP. Conversávamos muito sobre temas tratados no pequeno artigo acima, esse que ele vai depois dissecar aqui, né? Nessas conversas e em nossos estudos, que já duram 15 anos, identificamos as estratégias e os interesses por trás dos movimentos ambientalistas, pauta a qual Santelli passou a chamar de ecumenismo. Então, repito, nós estamos conversando hoje com o criador desse neologismo, do ecumenismo, né? Eu posso até ter ajudado a popularizar o termo, mas o criador está aqui conosco hoje. Ao longo destes anos, lemos dezenas de livros, analisamos centenas de artigos, notícias e divulgamos os resultados de nossas reflexões nos nossos respectivos blogs, Minuto Profético, criacionismo.com.br. Esses dois blogs, por sinal, foram criados em 2006. Eu acho, pastor Santelli, que até nisso nós fomos também meio que pioneiros aí, né? Porque eu não me lembro de, nesse ano aí, eu registrei o domínio criacionismo.com.br em 2005 e inaugurei meu blog, você também, em 2006. E eu não lembro na época de haver aí outros pastores, pelo menos adventistas, né, que usavam esse recurso aí do blog como uma ferramenta evangelística. Mas, enfim, deixa isso para os historiadores depois analisarem, né? E mais recentemente no meu blog Outra Leitura, que é mais novo do que o Criacionismo lá. Sem contar os vários vídeos em meu canal, e aqui está o link para todos eles, nesse post. Até entrevista para a Folha de São Paulo eu acabei concedendo uma certa ocasião, né? Está aqui o link também para essa entrevista, né? Sobre criacionismo e ecumenismo. Olha que interessante, a Folha de São Paulo se interessou por essa abordagem. Então, quem tiver interesse em analisar os dados acumulados e a bibliografia indicada, perceberá que não se trata de ilação nem de conspiracionismo. São fatos, e eu, como jornalista, eu acho que eu consigo distinguir o que é fato e o que é conspiração, né, nesse universo aí de informação e desinformação, né? São fatos que ajudam a formar um possível cenário para a aprovação de leis dominicais. E a gente sempre deixou claro que é um cenário possível, né? Nunca, nem pastor Santelli nem eu fomos assim dogmáticos de dizer vai ser desse jeito. É um cenário bem interessante. O elemento inesperado, jamais concebido há uma década e meia, é a simpatia de alguns adventistas progressistas por correntes ideológicas e teológicas, como a ecoteologia panenteísta, bem representada pela Carta Apostólica Dominguista Laudato Si, e aqui tem links para tudo isso que eu estou falando, pelo documento do Sínodo da Amazônia, que eu analisei em detalhes alguns anos atrás, e por ideólogos como o Leonardo Boff, o ex-frei Leonardo Boff, que hoje em dia também é um defensor da ecoteologia. Para você ver como a coisa realmente é antiga, aqui tem no meu canal o vídeo, o primeiro vídeo em que eu falo disso, foi em 2009, numa palestra que eu apresentei para os funcionários da Casa Publicadora Brasileira.
2009, então está aqui, para quem quiser ver depois um vídeo já mais jurássico, né? E aqui, um dos mais recentes, em que eu apresento o assunto num encontro de médicos adventistas de todo o Brasil, com o título aqui, Ecumenismo e Saúde Planetária. Eu creio que aqui eu coloquei os argumentos mais recentes aqui, enfim, né? PS. Em todas as minhas palestras e em meus vídeos sobre ecumenismo, sempre procurei deixar bem claras duas coisas. Decisões ecumênicas têm criado um cenário provável, possível, para a aprovação de leis dominicais. E, segundo, denunciar as ideologias por trás das bandeiras ecumênicas não significa negar a necessidade de atitudes e políticas que ajudem a preservar o meio ambiente. Sugerir ou mesmo afirmar que tanto o pastor Santelli quanto eu seríamos antiecológicos por apresentar as conclusões de nossos estudos é usar de muita desonestidade intelectual, para dizer o mínimo, para aqueles que realmente quiserem conhecer a verdade dos fatos, há vasto material comprobatório. Então, feitas essas ressalvas, né? Pastor Santelli, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é antiecológico? É difícil, né? Para quem crê na Bíblia é difícil, né? Nós cremos na doutrina da mordomia. E eu sempre defendi que a mordomia ela é composta de 5 T's e não apenas 4, né? Como a gente ouvia desde criança. E o 5º T aí é a terra, né? A gente sempre ouviu falar de talento, tesouro, tempo, essas coisas aí, né? Mas eu sempre confiei, eu sempre ensinei, na verdade, o 5º T, que é a terra. Então nós temos que cuidar da terra também, claro. A gente que fala muito sobre escatologia, vira e mexe, alguém pergunta pra gente, fala, pastor, mas escuta, a gente não crê que Jesus vai voltar e no final tudo vai acabar mesmo, vai ser, né, Jesus vai vir aqui em glória e majestade, com a glória de Deus vai queimar todo esse planeta, enfim. Sim, de verdade, vai acabar quando Jesus voltar. Mas isso não nos dá o direito de acelerar esse processo. Eu sempre digo que as profecias de cunho negativo que existem na Bíblia, elas não devem se cumprir com a nossa participação, nem com a nossa omissão. Então é o caso, por exemplo, a Bíblia profetiza que a última igreja seria de Laodiceia. Mas nem por isso eu tenho que ser de Laodiceia para poder cumprir a igreja. Eu tenho que remar contra a maré, não é? A mesma coisa, lá em Mateus 24 diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, né, e a palavra grega lá é anomia, rejeição da lei de Deus mesmo, por se multiplicar a rejeição da lei de Deus, o amor de quase todos vai se esfriar. Então não é porque tem essa profecia que eu vou simplesmente largar a mão de tudo e contribuir para ela. Não é assim que funciona. Então é o mesmo caso aí do meio ambiente, Michelson, pastor Michelson. Então, não é porque Jesus vai voltar e vai simplesmente queimar tudo isso aqui, né? Vai purificar tudo e refazer, que a gente já vai dar um jeitinho e vai antecipar o negócio e já vai estragar tudo antes. Não é assim. Quando tem essas profecias de cunho negativo, a gente sempre rema contra a maré. Elas não devem se cumprir, repito, com a nossa participação, nem com a nossa omissão. Então, no caso da meio ambiente que você perguntou, nós somos totalmente favoráveis ao cuidado do meio ambiente. Então, a grande questão que a gente vai apresentar aqui para vocês agora, né, e o pastor Michelson já tem falado muito também nisso no blog dele, é a diferenciação que a gente tem que fazer. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cuidar do meio ambiente, nós somos totalmente a favor. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de ações, né, só para clarear aí. Então, despoluição do ar, dos rios, reflorestamento, cuidado responsável das florestas, das matas, né? Reciclagem de lixo, até diminuição mesmo do lixo industrializado, enfim, uma série de ações aí, nós somos muito favoráveis, extremamente favoráveis, 100%. Ensinamos isso, colégios adventistas estão fazendo isso, igrejas estão fazendo, e a gente tem que fazer mesmo. Agora, a outra coisa é a gente perceber que por trás desse esse alvoroço todo, esse movimento sociopolítico aí de ambientalista, existem outros interesses, né? E esses interesses aí são de cunho político e religioso também. Eu costumo também, pastor Santelli, comparar com a questão da mordomia do corpo, né?
o nosso corpo ele vai envelhecer. Isso é inevitável nesse mundo de pecado. E se demorar muito para Jesus voltar, morreremos. Então quer dizer que porque o corpo vai degradando com o tempo, nós devemos parar de cuidar dele? Não vamos mais nos alimentar corretamente, não vamos mais praticar exercício físico, dormir às horas adequadas, guardar o sábado? Não, pelo contrário. Nós temos o compromisso, porque somos mordomos do corpo também, do templo do Espírito Santo, né, de preservá-lo nas melhores condições possíveis até a volta de Jesus. Então, o mesmo princípio nós aplicamos para a terra, que é o T a mais, né, que o pastor Santelli adicionou aí no princípio de mordomia. Ela vai ser destruída, isso está na Bíblia, predito, né? O apóstolo Pedro fala disso, o Apocalipse fala disso. Então, em algum momento futuro, 1000 anos depois da volta de Jesus, a terra será destruída pelo fogo para ser recriada, reconstruída por Deus. Ele vai devolver o Éden, então, um meio ambiente perfeito, como era antes do pecado. Mas, porque ela vai ser destruída, eu devo, então, colaborar com isso? De jeito nenhum, né? Eu devo preservar o ambiente nas melhores condições possíveis, no que estiver ao meu alcance, né, até a volta de Jesus. É claro que algumas bandeiras aí são totalmente utópicas, por exemplo, vamos salvar a terra. Um cristão dizer isso é um absurdo, porque não vamos salvar a terra. Nós temos que ajudar a salvar as pessoas e preservar a terra o quanto pudermos. Então eu entendo que essa ressalva é necessária já agora, porque infelizmente algumas pessoas aí têm feito acusações bastante injustas até, né? Como se nós, por tratarmos esse tema do ecumenismo, fôssemos, então, pessoas que não se preocupam com o meio ambiente. Isso é um absurdo. Eu sou criacionista há 30 anos, e como criacionista eu entendo que Deus, ele encarregou os seres humanos, Adão e Eva, de início, de cuidarem da terra. E eu creio nisso, né? E procuro praticar isso. Desbravadores também da Igreja Adventista, né? Tem essa bandeira. O estilo de vida adventista, se seguido realmente como deveria ser, ele é totalmente ecológico. Por exemplo, o vegetarianismo, que eu também defendo há 30 anos, desde que eu me tornei adventista. É sabido, né, que a maior parte das florestas devastadas foram para criar pastagens a fim de criar gado, né, indústria agropecuária. Se as pessoas reduzissem, pelo menos, não estou nem falando em parar totalmente, né, que seria o ideal, mas se elas reduzissem bastante o consumo de carne, elas estariam contribuindo bastante também com o meio ambiente, para evitar que florestas sejam devastadas e também para que não haja tanta emissão de metano, gases que o gado emite, né? A flatulência do gado ali contribui bastante também para a questão das mudanças climáticas, aí, nas alegadas mudanças climáticas. Então, eu acho interessante que algumas pessoas vão lá para a rua fazer protestos com faixas e muitas vão comemorar depois comendo lá um bife, né, caprichado no fim da manifestação. Então, eu creio que como adventistas, nós já temos assim, a motivação correta e suficiente, é só colocar em prática, para sermos defensores do planeta Terra. Muito bem, pastor, acho que feitas as ressalvas, feita a introdução, eu passo então agora a bola para você e fala para a gente, nós queremos agora conversar assim mais ou menos em 2, 3 blocos, deixamos para o final a questão será que esse assunto é bíblico? Será que encontramos respaldo na Bíblia e no Espírito de Profecia? Além disso, deixa eu já mostrar aqui alguns livros, que você vai depois mostrar também na sua apresentação, né? Mas só para o pessoal ter uma ideia de que não somos só nós, adventistas, preocupados com as profecias, escatologia, que estão percebendo que há alguma coisa por trás também desse movimento ambientalista. Veja, por exemplo, aqui, este livro aqui de um pensador francês, chamado Pascal Bernardin, O Império Ecológico. É um livro aqui volumoso, é um documento bem interessante, A Subversão da Ecologia pelo Globalismo, um livro muito bom. Um outro aqui de um filósofo chamado Roger Scruton, Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta. Repito, não são religiosos, não são crentes, né, digamos assim, mas estão percebendo a mesma coisa que algum tempo atrás também o pastor Santelli e eu já percebemos. E este livro aqui, eu já vou anunciar para vocês, Teologia do Século XXI, da editora Cultura Cristã, Os Anos Críticos do Século XXI, Deus, o Mundo numa Era Líquida. Capítulo 7, especialmente, é bem interessante para você entender aquilo que nós vamos chamar aqui, e é conhecido, né, por teologias identitárias. Este livro aqui trata delas, não é um livro adventista, né, é um livro cristão, os autores são cristãos,
mas é um material muito bom, né, que trata desses vasos comunicantes que acabam, né, tendo aí com esse tema do ecumenismo. Pastor Santana, então agora 15 anos de história, o que você pode apresentar para a gente? Então, Michelson, eu vou partilhar aqui a tela, né, com os amigos. Eu vou passar alguns slides, então a gente vai, uma hora a gente dá uma pausa, volta aqui conversando, né, ao vivo aqui na tela, e vamos intercalando aqui para vocês entenderem. Então, 15 anos. Por que 15 anos? Porque em abril de 2007 foi quando nós criamos esse neologismo chamado ecumenismo. E como nós estamos agora em abril de 2022, faz exatamente 15 anos que surgiu aí essa ideia. Então, assim, rapidinho, passando para vocês aqui, só para vocês entenderem. No ano 2005, a mídia começou a estampar em algumas capas aí, né, em alguns veículos de comunicação, essa preocupação ambientalista de forma mais acentuada. Eu me lembro, né, em outubro, aí tem a data de 2005, duas grandes revistas de circulação, a Super Interessante e essa também, a Scientific American, elas colocaram na capa essa preocupação, né, o fim do mundo começou. Eu me lembro quando essa revista saiu, até o comentário entre nós, né, pastor, você lembra? Que até as pedras estavam clamando, porque o formato aí da capa era justamente das pedras, né? Eu me lembro até hoje disso aí. E foi em 2005, final de 2005, que começou a ter esse grande movimento na mídia, chamando atenção para esse assunto, dizendo que o mundo estava para acabar e precisava fazer alguma coisa, todo mundo tem que arrumar uma solução, porque o mundo vai derreter, o mundo ia realmente se autodestruir. E logo no ano seguinte, como vocês veem aí, também do lado direito da tela, a revista Veja, os sinais do apocalipse, né, o aquecimento global, isso foi em junho de 2006. Interessante que, logo em seguida, como o pastor Michelson disse, em julho, para ser exato, em julho de 2006, nós nos encontramos ali, nos conhecemos no período do mestrado que nós fizemos, mestrado em teologia, e o assunto que estava em voga naquela época era esse aqui, das manchetes. Então nós conversamos a respeito desses assuntos. Naquele momento ainda nós não tínhamos ainda todas as peças do quebra-cabeça montadas. Nós estávamos assim, pensando sobre isso, refletindo sobre esses temas, né? Que o aspecto ambiental estava começando a demonstrar também os sinais da volta de Jesus. E havia outros sinais também, não eram só esses, né? As nossas conversas eram sobre outros assuntos, e eu me lembro que naquele momento eu conheci o pastor Michelson e até coloquei para ele, disse que eu gostava bastante de estudar escatologia, que eu tinha vários estudos preparados, inclusive um dos estudos era sobre os extraterrestres, né? Eu havia entendido finalmente qual que é aonde que se encaixa esse assunto dos extraterrestres dentro da escatologia. E eu me lembro que o pastor Michelson virou para mim e falou assim, por que você não escreve sobre isso? Por que você não escreve? Então a perguntinha dele foi o desafio para mim. E ele falou assim, olha, eu descobri aí uma ferramenta interessante, um blog, e eu vou começar a fazer o meu blog também, então quem sabe você faz o seu, começa a falar sobre as suas descobertas e tal. E a gente acabou aceitando o desafio, e logo em seguida, no mês aí, agosto de 2006, surgiu o blog Minuto Profético, né? E eu comecei a colocar algumas das nossas descobertas ali, dos nossos estudos ali nesse blog. Então, essa foi o início cronológico da questão. E fomos conversando sobre vários assuntos, e o tempo foi passando naquele ano, e na virada do ano, daquele ano, nós entramos em contato também com um outro blog adventista, o Diário da Profecia, do Dr. Marcelo Flores. Na época ele estava aqui em São Paulo, também na Grande São Paulo, né? Hoje ele mora lá no Paraná, e tem até a data aí, ó, eu gravei isso aqui, eu consegui resgatar para poder mostrar para vocês. No final de janeiro de 2007, então na virada daquele ano, eu vi um comentário que ele fez sobre esse assunto que me chamou muita atenção, e o comentário está aí na tela, né? Aí embaixo, comentário feito por ele, dizendo que os Estados Unidos estavam agora, né, finalmente se envolvendo nesse assunto de meio ambiente. Demorou, mas finalmente começaram a se movimentar sobre o assunto. E ele diz ali no final,
esperemos pelas propostas que serão colocadas na mesa. Não sai da minha cabeça que será necessário parar um dia em 7 para diminuir esses riscos, quer dizer, os riscos aí ambientais, né? Então, essa frase, assim, foi um start para mim, porque mostrou aonde que realmente esse assunto poderia chegar. O link, né, entre problema e solução. O problema estava sendo apresentado e a solução muito bem poderia ser casada com essa profecia que nós já conhecemos aí, e por que não, né? Falar que a guarda do domingo ia resolver todos os problemas. Então, eu fiquei com esse embrião na cabeça, e na semana seguinte, como vocês veem aí, entrou o mês de fevereiro e saiu na ONU aquele painel tal do IPCC, né, que foi muito falado, aquele documento, que foi aonde esse assunto foi jogado perante a opinião pública, foi colocado para a opinião pública para que todos pudessem saber. De forma assim, deram uma roupagem científica na época, né, dizendo que o grande problema era o CO2, o gás carbônico, e que o ser humano era responsável por isso. Como vocês veem aí na tela, na época foi dado muita ênfase de que a culpa é do homem e o homem tem que resolver esse problema. Ou então, alguém tem que dar jeito no homem. Mais ou menos essa era a ideia. Algo assim meio até, digamos assim, meio sensacionalista, para dizer bem a verdade. Mas o fato é que esse documento saiu e a partir daí, então, não se fala mais em outra coisa. Eu considero esse documento divisor de águas, né? Até aqui, o assunto era nos bastidores. A mídia, de vez em quando, tratava sobre isso. A partir desse documento, aí, essa pauta não deixou nunca de sair da mídia. Então, nessa sequência, em fevereiro, eu já estava com essas ideias todas fervilhando na minha mente e fui em busca da Bíblia, também dos escritos de Ellen White, e consegui sistematizar o assunto. E 2 meses depois, então, nós lançamos no nosso blog Minuto Profético a ideia, já com o nome, né? Batizada já. O batismo aí do nome, né? O ecumenismo, uma verdade inconveniente. Vocês veem a data aí, abril de 2007. Então, são 15 anos que já se passaram, onde nós temos falado sobre esse assunto. Então, como o pastor Michelson disse aí, a partir desse tema aí, logo mais ele também começou a estudar sobre o assunto, começou a divulgar no blog dele, e certamente ele até se tornou mais divulgador desse assunto até do que eu mesmo, por causa do alcance, né, do blog dele e do seu trabalho. Então, nós temos trabalhado juntos aí desde essa época. Pode falar, pastor. Só quero destacar um detalhe, né, que há pessoas aí que talvez pensem que isso é uma novidade, que após a Laudato Si, que começaram a falar sobre essa questão ambiental, né, da Laudato Si 2015. Então veja que isso ultrapassa, transcende governos, né? Bush já falava disso, lembro do Al Gore, né? Agora tem a Greta Thunberg, né? Mas o Al Gore, né, aquele candidato à presidência norte-americana lá e tal, vice-presidente americano, ele era um garoto propaganda na época, né? Com aquele documentário Verdade Inconveniente, né? O que eu vejo assim interessante também, me lembro aqui, né? Certas hipocrisias, né? Claro, nós nunca fomos negacionistas. Eu até reconheço que, claro, isso é profético, e Ellen White tem textos que dão respaldo para isso, né? Que realmente haveria tragédias ambientais, climáticas e tudo mais. O que alguns questionam, né? É a questão, justamente a causa principal de tudo isso. Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas o Al Gore, embora tenha feito todo aquele alarde, toda aquela, né, aquele sensacionalismo, compra pouco depois, uma casa bilionária à beira-mar. Ele que dizia que o mar iria subir tantos metros e tal, né? Então, assim, a gente vê que no caso de algumas pessoas, não era nem uma bandeira assim que eles realmente criam que fosse, né? Era um oportunismo político mesmo. Então, repito, né? Esse assunto já vem de lá de trás. O Papa Bento XVI, antes ainda do Papa Francisco, já falava disso também, né? Então ele só foi se intensificando, foi ganhando força, volume, até chegar o momento que um Papa publica uma encíclica totalmente ambientalista, mas eu creio que o pastor Santelli vai chegar ali em algum momento. Isso, só reforçando aí 2 coisas que ficou, você deixou o gancho aí para falar, né? Realmente o Papa Bento XVI, ele recebeu o título de Papa Verde na época, porque ele já tocava muito nesse assunto. Então,
o atual líder da Igreja Romana, ele tem sim como diferencial essa encíclica ambientalista que ele publicou, mas isso já vem sendo tratado já há muito tempo. Tanto que o Papa anterior tinha esse título, recebeu o título de Papa Verde, por ter defendido tanto essa causa também. E um outro assunto aí que você falou que é interessante, Michel, é o seguinte, é que nós defendemos realmente o cuidado com o meio ambiente através de propostas que sejam racionais, que sejam razoáveis, né, e racionais, que sejam de bom senso. Por exemplo, eu lembro que naquela época, lá em 2007, 2008, que estava fervendo esse assunto aí, por causa desse documento do IPCC que a ONU divulgou, eu me lembro claramente que começaram a surgir vários debates, né, acadêmicos, debates nos meios de comunicação sobre isso, e eu me lembro de uma proposta que saiu assim, forte mesmo, mas muito forte, e só para mostrar o tipo de coisa que a gente tem que saber fazer separação. Propostas que não são razoáveis, que não tem bom senso, a gente descarta, né? Eu me lembro que uma dessas foi lançada na época, dizendo o seguinte, que a solução para acabar com esse problema do aquecimento global, na época, que era assim que chamavam o problema, né? Depois mudou, agora o nome mesmo é mudanças climáticas, né? Mas começou como aquecimento global. Então, a solução que estavam propondo era o seguinte, que todas as casas, todo mundo, veja bem, olha a ideia, todas as pessoas do Brasil inteiro deveriam pintar a sua casa, o telhado da sua casa de branco, para poder irradiar a luz do sol. Então, se todo mundo pintasse o telhado de branco, ia resolver o problema. Então, vejam, é esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? São propostas que não são nada viáveis e foge o bom senso. Então, quando se fala em cuidar do meio ambiente, é cuidar de forma racional, razoável, com bom senso, não caindo para os extremos, né? Quais são os extremos? Um extremo é você deificar, né? Você endeusar a natureza, achando que é o próprio Deus, né? Nós não somos panteístas, nem panenteístas, não somos nada disso e não aceitamos propostas desse tipo. E o outro extremo do lado de cá, logicamente, é você ter aquela exploração totalmente selvagem, né? Do meio ambiente, acabando provocando extinção de espécies, de animais e tal. Isso aí também nós abominamos. Então, nem lá e nem cá, nem 8 nem 80. Nós temos que estar ali de forma equilibrada, cuidando do meio ambiente, mas, claro, fazendo também a nossa análise dessas ideologias que surgem por aí, esses movimentos todos, né? Você falou em panenteísmo, né? E só para não deixar passar também, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para um vídeo em que eu analisei, eu acho que mais de meia hora, mais ou menos tem esse vídeo aí, em que eu analisei ponto por ponto do Instrumentum Laboris, que foi o documento usado pelos bispos, pelo Papa Francisco, lá no Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano. Foi um sínodo ecológico, né, ou ecossocialista, ou enfim, ecoteológico, panenteísta, e ali a gente via fotos interessantes que apareciam ali a estatueta da Pachamama, Mãe Gaia. No texto que eu estudei, aparecem expressões assim bastante reveladoras, como Mãe Terra o tempo todo, né? Então, como disse o pastor Santelli, é uma deificação da natureza, é uma volta ao paganismo mesmo, né? De como se a Terra fosse um ser, uma deusa, como Gaia, né? Eu até tenho brincado assim nas redes sociais, God, não Gaia, né? A nossa motivação para a preservação do ambiente é a Bíblia. São as verdades reveladas por Deus na Bíblia, não essas teologias, ideologias que são mais pagãs do que realmente cristãs, né? Panteístas, panenteístas. Depois a gente pode voltar um pouquinho também a essa questão aí. É verdade. Então, é só para saber isso aí mesmo, essa diferenciação, né? Por trás desse rótulo, né, de cuidar do ambiente, essa roupagem, você pode ter todo tipo de ideologia e de religião por trás. Então, a gente separa as coisas, né? Nós vamos, sim, cuidar de forma responsável do meio ambiente, tendo como pano de fundo a nossa crença, né? O teísmo bíblico. É isso. É exatamente apenas isso que nós defendemos. Então, pastor Michel, eu me lembro também que nesse tempo todo aí surgiram várias pessoas, autores, assim, que publicaram livros a respeito desse assunto. Como você mencionou aí, você mostrou alguns aí ao vivo,
Eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui a capa de alguns deles. Eu tenho, inclusive, aqui na minha biblioteca, né, eu os usei. Depois eu volto aqui nisso aqui, mas só para mostrar os livros, acho que vocês estão vendo aí, né? Alguns o pastor Michelson mostrou já, temos aí a Máfia Verde, um livro muito interessante. Esse outro que o pastor mostrou aqui, Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, o Império Ecológico, do Pascal Bernardin. Tem esse aqui também, o Hate Verde, o Hate, né? Hate Verde, do Aquecimento Global à Tirania Verde. Esse livro é muito interessante, né? Planeta Azul em Algemas Verdes, do autor aqui, esse autor aqui é um autor tcheco, que foi presidente da República Tcheca, inclusive, na época. Os Melancias, também é outro livro muito interessante, de um jornalista britânico, ele escreve de forma bem interessante. Esse outro aqui, Uma Demão de Verde, também. Então, só esses 7 primeiros livros aqui, todos eles tratando desse mesmo assunto, tá? Depois eu vou comentar os outros aqui. Deixa eu só comentar isso aqui. Na época, pastor Michelson, então, em 2007 ainda, eu me lembro dessa revista aqui, essa revista Veja, essa edição, 24 de outubro de 2007, a revista Veja trouxe uma matéria muito interessante, Salvar a Terra, como essa ideia triunfou. Eu me lembro que essa foi uma das poucas matérias, assim, bem equilibradas que saiu na mídia, porque na matéria eles falavam de tudo o que estava acontecendo lá em relação àquele documento do IPCC, o que os cientistas estavam propondo, enfim, mas também eles mostravam o outro lado, né, a preocupação daquelas pessoas que estavam pensando diferente. E eu me lembro que essa revista praticamente foi uma das únicas, e nessa única edição em que se mostrou os dois lados da moeda. Não é? Depois, nunca mais a gente viu nenhuma matéria assim mais equilibrada, sempre pendendo para um lado só. E eu comprei essa revista, eu li, eu achei muito interessante na época, e eu me empolguei tanto que eu escrevi uma carta para a revista Veja, um comentário sobre aquela matéria. E para minha surpresa, aí, depois de 2 meses, né, tá aí na tela, no final do ano, em dezembro, 2 meses depois da edição, eles publicaram, eu coloquei aí de forma ampliada, foi publicado na revista Veja o comentário que eu fiz. Então, eu me lembro que nesse meio tempo, eu já comecei a falar para os jovens da igreja, para algumas pessoas, repartindo essas ideias sobre essa preocupação de que o ecumenismo, na verdade, poderia muito bem pavimentar o caminho para a futura lei dominical. Mas seria um tema assim que todo mundo envolveria o mundo inteiro, porque tem a ver com todo mundo, independente da religião, independente da localização, da etnia, enfim, da onde a pessoa vive, etc., acaba englobando todo mundo. Então, seria um chamariz muito grande. E eu lembro que algumas pessoas começaram a me dar o feedback. Eu me lembro, por exemplo, um rapaz que, numa das palestras que eu dei, me chamou no canto e falou: pastor, olha, você falou sobre isso agora, por incrível que pareça, faz umas 2 semanas mais ou menos, na minha faculdade lá, eu estou fazendo engenharia ambiental, um professor soltou essa ideia que você acabou de dizer aí, dentro da sala de aula. Ele disse que o planeta realmente está se esgotando, está se autodestruindo, e só tem uma maneira de resolver, que é todo mundo parar um dia na semana suas atividades para poder salvar o planeta. Então, veja, isso lá em 2007, hein? Em 2007 já tinha professor universitário defendendo essa ideia. Então, pastor, fala aí, pode falar. Eu tive experiências parecidas com essa, né? Eu também apresentei esse tema em grandes igrejas, né, no Brasil, e de vez em quando eu me encontrava, assim, pessoas me procuravam, né? É comum, a porta ou depois da programação, pessoas ligadas a ministérios, pessoas ligadas a ministérios, eu digo assim, do governo mesmo, né? Pessoas ligadas a secretarias de meio ambiente, e vinham confirmar realmente isso aí. Olha, eu tenho visto documentos, discussões, reuniões tratando justamente dessa questão aí, sabe? E, inclusive, antecipando mesmo a proposta do Papa Francisco, né? Já se discutia lá atrás de que um dia de pausa poderia beneficiar grandemente o meio ambiente, né? Então, não é coisa assim que a gente inventou, né? Essas discussões estavam acontecendo realmente. E me surpreende realmente, né? Foi surpreendente ver eu me lembro muito bem, ver a sua carta, né? E-mail publicado na Veja,
E ver também, né, pouco depois ali, a Folha de São Paulo se interessando pelo tema e dando abertura. Eu acho que foi a única vez também, pastor, quando me entrevistaram lá, dando abertura para o contraditório, né? E eu lembro que eu tive boas conversas na época com o editor de ciência da Folha de São Paulo. Ele achou até interessante, né, a abordagem. Conversamos sobre outros temas também, criacionismo, enfim. E publicaram. Foi uma página inteira sobre esse assunto. Depois de lá, eu acho que depois também dessa sua manifestação na Veja, nunca mais vi nada na mídia mainstream, né, na mídia principal aí, nas principais jornais, na imprensa, nada questionando realmente essa ideologia. Exato, foi exatamente isso, Michelson. Então, eu acho que esse foi um rápido resumo histórico, né, dos primeiros momentos ali, especialmente aquele primeiro ano ali, quando a gente começou a desenvolver a ideia e essas coisas todas estavam fervilhando por aí, né, aparecendo na mídia, etc., enfim, todo mundo tentando entender realmente as repercussões disso tudo. E eu acho que deu para pegar aí um rápido resumo disso aí. Agora, vocês que querem se aprofundar mais, então fiquem à vontade, nós temos aí o blog Minuto Profético, tem o blog do pastor Michelson, né, o Criacionismo, o Diário da Profecia também, que já falou muito sobre isso, né, que eu já mencionei aqui. Então, são materiais, não tem muito material hoje sobre o assunto, né, então dá para você aproveitar esse conteúdo para você se aprofundar. E é lógico que de lá para cá, 15 anos se passaram, e o nosso próprio conhecimento também evoluiu, também aprofundou, né? Foi refinado, né? O pastor Michelson, eu e outros mais aí, hoje nós temos um conhecimento um pouco mais aprimorado sobre o assunto, devido a todas as repercussões e tudo que aconteceu de lá para cá. E é o que eu quero apresentar para vocês aqui agora. Essa segunda parte aqui, pode falar. Enquanto você coloca na tela aí o PowerPoint, tem um detalhe também, só para registrar na história aí, né? Em 2009, foi a primeira vez que na mídia adventista, né, na revista adventista, o termo ecumenismo apareceu. Eu escrevi um artigo, e olha que interessante, na época eu coloquei assim, a nova religião planetária, né, foi o título. Anos depois, acho que uns 10 anos depois, um podcast de política usou o mesmo título. Se não me engano, foi no Guten Morgen, alguma coisa assim. Ele colocou lá, eu tenho na minha palestra, né, eu uso sempre um Prezi para apresentar esse tema, e lá eu coloquei um print dessa propaganda, né, dessa divulgação do assunto. A nova religião planetária. E colocaram uma foto da Greta Thunberg. Então, quer dizer, lá atrás a gente já estava vendo, né, um cenário que depois outros estudiosos do assunto, que não tem nem viés religioso, também perceberam, né? Isso é curioso. Mas vamos lá, então. Exato. É bem interessante isso aí. Deixa eu colocar aqui para vocês o que nós... Depois eu vou mencionar esses outros materiais aqui. Deixa eu primeiro passar essas duas telas aqui. O que nós percebemos de lá para cá, realmente, é o que o pastor Michel só acabou de mencionar, que esse movimento todo sociopolítico, na verdade, ele se tornou praticamente uma religião. E há uma razão para isso. E uma razão que agora nós entendemos, depois de ler todos esses materiais, esses livros, refletir sobre o assunto, ver a maneira como as pessoas colocavam esse assunto, né, as implicações, e comparando, lógico, com a Bíblia e também os escritos de Ellen White, nós percebemos que nós estávamos diante de mais do que um movimento sociopolítico apenas, nós estávamos diante de uma religião realmente. Uma religião hoje uma religião revolucionária, e eu vou explicar aqui essa ideia. Nós cremos, né, porque está lá no Apocalipse 11, pela escatologia, nós cremos que a França revolucionária, da época ali da Revolução Francesa, iria desempenhar um papel muito importante na história do mundo. Tanto que Deus revelou para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, um conteúdo sobre isso, que está no capítulo 11 do Apocalipse, a besta que subiu do abismo. Então, a besta que subiu do abismo, nós cremos que se refere à França revolucionária, né, a França da época da Revolução,
E esse evento, ele marcou tanto a época, que ele iria influenciar toda a história humana até o final até a volta de Jesus, praticamente. E nós percebemos o seguinte, que a Revolução Francesa, ela serviu de modelo para outros movimentos revolucionários que viriam depois, que apareceram depois. Por exemplo, o marxismo. O marxismo se inspirou praticamente na Revolução Francesa. O que nós chamamos de progressismo identitário. Na verdade, aqui é uma gama de movimentos que estão, um leque de movimentos que estão aí dentro, né? São todos movimentos que falam sobre questão de gênero, raça, né? E raça entre aspas aí a gente coloca, identidade, esse tipo de coisa aí. Todos estão dentro desse leque aí. E por último eu coloco aí o ecumenismo, que é o que nós estamos falando. O ecumenismo, portanto, no nosso entendimento, é sim um movimento revolucionário. Porque esses todos os movimentos têm as mesmas características que nós encontramos na Revolução Francesa. E notem aqui uma coisa interessante, não está aqui na tela, mas eu vou mencionar para vocês, para nós que estudamos o Apocalipse, não sei se você já percebeu o link entre o Apocalipse 11 e depois o Apocalipse 17, ali onde fala sobre as 7 cabeças, né, da besta que iriam surgir, que nós cremos que se refere a 7 reinos aí, que governaram e vão governar até a volta de Jesus. O 7º, se eu não me engano, ele é descrito, o 7º ou 8º, parece, né? Ele é descrito, a 7ª, 8ª cabeça ali, daquela besta lá do Apocalipse 17, ela é descrita também como tendo surgido do abismo. Então, no Apocalipse, só tem 2 lugares onde aparece isso. A besta subiu do abismo. Uma é no Apocalipse 11, que a gente já sabe, interpretamos como sendo a França revolucionária, na época da Revolução, e lá agora no Apocalipse 17 aparece de novo uma outra, a formação, no caso quando formar ali a besta final, digamos assim, a última besta, o último poder desse mundo, que é a verdadeira Babilônia, ali diz que ela também vai subir do abismo. Então, olha a ligação, né? Eu acho que tem essas mesmas características, e é por isso que todos esses movimentos revolucionários que estão aí na tela, que nós estamos mencionando, a impressão que nós temos hoje é que todos eles estão preparando o mundo justamente para essa crise final, para o aparecimento desse poder autoritário, que será a besta final do Apocalipse, né? A Babilônia, digamos assim. Esses movimentos revolucionários estão preparando o caminho. Na verdade, vai ser a Babilônia será um grande movimento revolucionário. A verdade é essa. E quais são... Pode falar. Só um detalhe, se me permite aqui. É bom lembrar que, como eles se inspiram na Revolução, e a Revolução teve um papel assim de negação da Bíblia, de perseguição da Bíblia. Aqueles que estudam o capítulo 11, percebem lá que as testemunhas são mortas na praça da cidade mística chamada França, né? Então, ali, identificada com Sodoma ou Egito, né? A gente sabe que é a França. Onde o ateísmo aparece de maneira bem assintosa, né? E a depravação também ocorre ali, o casamento é minimizado, é deturpado, enfim. E a Bíblia é perseguida, é queimada, a religião é proscrita, enfim. Então essa revolução, por mais que politicamente tenha tido até alguns avanços aí interessantes, mas do ponto de vista teológico e religioso foi um desastre total. E o interessante é que as herdeiras, os filhotes dessa revolução, né, o pastor já colocou na tela aí, eles têm essa mesma sanha, né, de perseguição contra a religião cristã revelada, contra o teísmo bíblico. Então eles tentam minimizar a revelação, tentam relativizar a revelação para abrir caminho para outras teologias que não são bíblicas, que são bem estranhas, na verdade, quando se leva em conta o contexto bíblico. Então é bem interessante perceber realmente esse DNA revolucionário que vem lá do grande ensaio, né, que foi a Revolução Francesa. Eu tenho uma palestra aqui no meu canal também que eu quero recomendar, que é Therion, T-H-E-R-I-N, quer dizer besta, né, em grego, Therion, em que eu analiso as 3 bestas do Apocalipse. Fica o convite aí para você, a besta do mar, da terra e a besta do abismo, que é essa que estamos mencionando agora nesse momento.
Exato, pastor Michel, isso que você falou aí, acabou de mencionar, faz parte aqui dessas características em comum que nós encontramos desses movimentos revolucionários com a Revolução Francesa. Em primeiro lugar, como você acabou de mencionar aí, eles tinham essa característica. Tanto lá na França, a França tentou matar a Bíblia, o Apocalipse diz que a besta do abismo subiu, né, e iria matar as duas testemunhas, que nós cremos que se refere justamente à palavra de Deus, né, o Antigo e o Novo Testamento. João 5,39 deixa claro, Jesus falou que as Escrituras testificam de mim, e ali testificam é o mesmo verbo de testemunhar, é o verbo grego martyrion, tá? Testemunhar. Então, a Bíblia, as Escrituras, que são as testemunhas verdadeiras de Deus. Em segundo plano, nós também aplicamos as testemunhas como sendo os próprios cristãos também. Também tem essa segunda aplicação. Mas, em primeiro lugar, com certeza, são as Escrituras. E a Revolução Francesa tentou matar. Matar em que sentido? Matar a visão de mundo, né, a cosmovisão apresentada pela Bíblia, mas na Revolução eles mataram o próprio texto impresso, né, a própria Bíblia. Queimaram um monte de Bíblias em praça pública, como símbolo da rejeição absoluta da palavra de Deus. Os movimentos revolucionários atuais também fazem a mesma coisa. Eles não queimam Bíblia na praça pública, mas eles o quê? Eles rejeitam abertamente, ou então usam o artifício de desconstruir, que a gente conhece bem essa palavrinha hoje, né? Esse verbo aí, desconstruir. É você tentar pegar justamente um conteúdo, alguns conceitos, e fazer com que eles, né, percam o seu sentido literal, o seu sentido primário, e passem a significar outras coisas, ou então percam o próprio sentido em si. Então isso é desconstruir. Rejeitar ou desconstruir a visão de mundo teísta, a visão da Bíblia. Então, tudo que envolve lá a criação, a queda, o casamento heterossexual, tudo isso hoje é rejeitado absolutamente ou desconstruído por esses movimentos revolucionários. Então, eles têm esse algo em comum. Outra coisa, outro ponto, estabelecer uma nova causa para a queda. O que significa isso? É que dentro do teísmo bíblico, né, da mensagem bíblica, a principal razão para a queda é o pecado. O pecado é o grande problema do mundo, e é esse maior problema que nós tentamos trazer uma solução. A solução da Bíblia é o Evangelho. A solução da Bíblia é o sangue de Cristo, né, a reconciliação com Cristo. Essa é a solução. Mas, para esses movimentos revolucionários, eles fazem assim, de uma forma muito sutil, eles colocam no lugar do pecado, eles colocam geralmente um problema social. Eles elegem um problema social favorito, né, cada movimento tem o seu, ou então, às vezes, uma instituição social também, como às vezes o exemplo aqui é o casamento, né, casamento heterossexual. Então, eles pegam uma dessas coisas e eles transformam isso como se fosse o maior problema do mundo. É o problema número 1 que deve ser resolvido. Então, é um problema social que passa a ser, na verdade, como se fosse a causa da queda do homem, não é? E é lógico que, falando isso aqui, a gente não quer dizer que nós não somos sensíveis a problemas sociais, não é isso. A gente sabe que existem problemas sociais e, na palavra de Deus, nós encontramos, com certeza, motivação, orientação, para tentarmos ajudar a resolver esses problemas, para tentarmos melhorar, né, a situação desse mundo, sem dúvida alguma. Porém, nós entendemos que não podemos mudar uma coisa pela outra. Nós não podemos colocar no lugar do pecado, que é o principal problema desse mundo, colocarmos um problema social. Seja ele o machismo, seja ele talvez o racismo, né, o racismo, seja aí como eu mencionei, a propriedade privada. Alguns acham que esse é o grande problema do mundo. Enfim, você arrumar uma situação social para transformar ela no maior problema do mundo, não resolve o problema. Na verdade, o que faz é o seguinte, é que muda a identidade religiosa. E é essa a nossa preocupação, que quando a gente dá margem a esse tipo de pensamento, a identidade da Bíblia é mudada, a identidade do cristão é mudada. Aí nós temos que ter cuidado com isso.
Além disso, tem o fator também da salvação. Fala, pastor. Quando você minimiza o problema real, né, que é o pecado, quando você o transforma numa questão social, o próprio Cristo, veja as implicações teológicas disso, o próprio Cristo, ele passa a não ser mais o redentor do mundo, porque o problema real é a invasão, de repente, de um império como o romano, né, é a injustiça social, são as desigualdades. Então Jesus, como muitos da teologia da libertação já encaram, né, ele é apenas um revolucionário, morreu por uma causa política, e não para perdoar os pecados da humanidade, e não para nos oferecer a solução real para o âmago do problema humano, que é o pecado. Então veja como as coisas estão desdobrando, né, e como causas têm consequências, né, ideias têm consequências. Jesus é redentor ou ele é um revolucionário? Depende da sua cosmovisão, depende da forma como você encara essa teologia da queda, do pecado. Exato, e como eu vou falar daqui a pouco aqui, né, vamos adiantar já aqui, todos esses movimentos revolucionários, eles estão, em certo sentido, agora influenciando as igrejas cristãs. Então é o caso, por exemplo, aqui, teologia da libertação, tem o evangelho social, né, temos aí já teve o caso de ter a teologia do negro dentro das igrejas, né, principalmente lá nos Estados Unidos, teologia feminista, muito forte hoje, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Que mais? Temos agora a teologia queer, temos agora a teologia, a ecoteologia também. Todas essas teologias, elas beberam na fonte desses movimentos revolucionários e agora estão tentando adaptar essas ideias dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã. E aí é o problema, que uma vez feito isso, acontece um sincretismo, e o resultado é um outro evangelho, né? Então a identidade do cristianismo se perde nisso aí. Então esse é o ponto que nós estamos levantando, essa é a preocupação, que todos têm que estar atentos a isso, né? E não se deixar levar por essas ideias revolucionárias aí, porque isso sim altera a mensagem da Bíblia, com certeza. Você vê aí, mexe na cosmovisão teísta, então mexe num conceito, já afeta o outro, já afeta mais um terceiro, e logo vai desmoronando tudo, né? Então é exatamente isso aí. E pastor, só um detalhe mais, essas teologias aí identitárias, elas nascem, né? Mais uma vez é bom a gente colocar isso aqui, deixar claro, elas nascem de problemas reais, né? Não estamos negando aqui que o racismo não exista, que a degradação do meio ambiente exista, né? Que o sexismo também, enfim, são problemas reais. Só que a resposta para eles não precisava passar por uma negação da revelação. O que essas teologias identitárias têm em comum, incluindo a ecoteologia, é uma negação da crença fundamental número 1 adventista, que é bíblica, né? De que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, são ali a palavra de Deus, infalível, inspirada, dada por revelação. Todas essas teologias negam aquilo que compõe a essência de um cristão adventista, que é a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Na ótica desse pessoal, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou talvez no máximo seja a palavra de homens que andaram com Deus. Então a Bíblia é encarada do ponto de vista mais literário, e não como uma revelação real do Espírito Santo, né? Ali, teopnestós, né? Aquele soprar, aquele processo em que Deus dá as ideias, e de modo que aquilo que foi escrito é a palavra de Deus em linguagem humana. E isso é desfigurado por essas teologias identitárias. Então, a ecoteologia, que agora está mais na moda, né? E aí nós vamos começando de novo a trazer de volta aqui a nossa conversa para o que é o tema de hoje, ecumenismo, ecoteologia, né? Mas foi interessante, o pastor Santelli está pintando todo um cenário mais amplo para você entender que, na verdade, estamos de novo às voltas com uma revolução, né? Uma revolução que tem agora o ambientalismo como bandeira. Eu posso falar um pouquinho assim mais de cátedra, porque eu vivi, né, nos anos 80 ali, como católico que fui, líder católico, a chamada teologia da libertação, e nós tínhamos alguns ideólogos ali, como Frei Beto, Leonardo Boff, que agora também tem sido bastante comentado, né? Só que naquela época, a teologia da libertação ainda não tinha se voltado para o ambientalismo, era mais focada mesmo nos pobres, nas causas, nas lutas sociais,
E desigualdade social. Desigualdade social, por isso que ela foi muito forte na América Latina, né? Na América do Sul, onde realmente a desigualdade é bastante acentuada, sempre foi, infelizmente. Então, Leonardo Boff, nós líamos, né, os textos dele, enfim, era o nosso teólogo. Anos depois, já como adventista, eu vejo então uma mudança, né, assim, de paradigma, não de paradigma, porque na verdade continua sendo a teologia da libertação. Ele é um grande ideólogo dessa teologia. Mas assim, o proletário que antes era o pobre, agora passa a ser a terra inteira. Então a causa agora é muito mais ampla, né? Não é só salvar, não é uma opção preferencial pelos pobres, como nós ouvíamos muito naquela época, né? Agora a opção preferencial é pela terra, pelo planeta, por Gaia. Então eu vejo agora um Leonardo Boff mais místico. Eu assisti a alguns vídeos e palestras dele aqui mais recentemente, e eu fiquei espantado com alguns termos, algumas expressões, algumas ideias, né? É uma defesa bastante clara do panenteísmo. Tem diferenças em relação com o panteísmo, né? Em que Deus é tudo, está em tudo, né? Mas o panenteísmo também é um tipo de paganismo, né? Aí um pouquinho mais disfarçado, mas essa é a defesa. E a Bíblia, ela não é mais a base da revelação, dos valores e princípios, ela tem que ser atualizada, desconstruída muitas vezes, reinterpretada, e isso eu vejo com bastante espanto, né? Então, repito e fecho aqui a questão. Teologias que nascem de anseios reais, de problemas reais, mas que infelizmente abraçam uma teologia que nega a revelação. E isso está na base do adventismo. Nós não podemos negar esse tipo de coisa. Por isso que nosso ambientalismo ele tem que nascer da Bíblia, de nossa cosmovisão criacionista, de nosso conceito de mordomia, e não dessas teologias que não tem nada a ver realmente com a nossa visão de mundo criacionista, bíblica, adventista. Exatamente, esse é o ponto que nós temos tocado, Michelson, pastor Michelson. Até você mencionou aí a diferença entre panteísmo e pananteísmo. Então, o panteísmo, ele é quando você crê que Deus está em tudo, né? E tudo é Deus, pela consequência. O panenteísmo muda a segunda parte da equação, né? Você crê que Deus está em tudo, mas tudo não é Deus. Só muda essa parte, né? Então, é uma forma de paganismo do mesmo jeito. É só uma vertente aí diferente, né? Um ramo diferente. Que é o caso, né, desse teólogo que você citou aí, esse expoente, que praticamente guiou toda a teologia da libertação e agora está aí como guru também da ecoteologia. Então, é isso. Só reforçando aqui, mais uma vez, nós sabemos que existem problemas sociais no mundo e que o cristão precisa, com a sua influência e a sua estrutura e o poder do Espírito Santo, ele precisa agir para minimizar esses problemas e resolver, até onde for possível, os problemas sociais. Ninguém deve tampar os olhos para isso, né? Não é isso que nós estamos defendendo aqui, de forma alguma, nunca foi. Nós simplesmente estamos separando alhos de bugalhos, como diz, né? Uma coisa é uma coisa, a gente tem que ser cristão e temos que ajudar ao máximo a resolver os problemas desse mundo. Mas lembre-se, o principal problema que o cristianismo veio resolver se chama pecado, e está na essência do coração humano. E isso, a gente não pode mudar isso. A partir do momento que você muda e coloca um problema social no lugar, seja ele qual for que você achar que é o pior de todos, não importa, você está alterando o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo do evangelho, né? Você tem um outro evangelho, e é o caso aqui justamente dessa doutrina que eu ia mostrar aqui agora, né? O ponto número 4 que eu falei, 3 aliás, é incomum da Revolução Francesa com esses movimentos revolucionários, é que eles acabam estabelecendo um novo tipo de salvação. Por quê? Na Revolução Francesa, uma das principais palavras que você encontra nos documentos da Revolução é a palavra regeneração. Eles falavam muito isso. Vamos regenerar a sociedade precisa ser regenerada, né? Esse é o caminho da regeneração. Então, isso aí não sou eu que estou falando, é um dos livros que eu menciono aí na bibliografia, que tem essa informação muito interessante. E regeneração e restauração é a palavra de ordem para os movimentos sociais.
eles querem restaurar a sociedade, transformar a sociedade num paraíso. Isso não teria problema se não fosse o caminho escolhido para isso. E lógico, vejam como é bem sutil essa mudança. Restaurar a sociedade, normalmente, antes de restaurar o próprio indivíduo. E aí é onde há uma mudança também de conceito em relação ao cristianismo. Porque o cristianismo propõe primeiro a mudança do indivíduo, transformação no interior, no seu coração, para depois mudar a sociedade. E os movimentos revolucionários fazem o inverso. Eles querem primeiro mudar a sociedade, sem necessariamente a mudança do próprio indivíduo. Então, isso aconteceu na Revolução Francesa, e isso está acontecendo também agora dentro desses movimentos aí, inclusive do ecumenismo, como nós chamamos aqui. E, por fim, o pastor Michelson também tocou nesse assunto aqui, né, foi bem apropriado ele já ter falado, que é a mudança sutil da fonte de autoridade. Lá na Revolução Francesa, quando eles queimaram a palavra de Deus, eles mataram as testemunhas, né, o Antigo e o Novo Testamento, eles tinham que colocar alguma coisa no lugar. E lá foi proposto colocar a razão. Tanto é que eles criaram lá um monumento, né, para exaltar a razão, como se fosse uma deusa, a razão. Por quê? Porque quando você tira a palavra de Deus como fonte de autoridade, você tem que colocar outra coisa. Lá foi a razão. Aqui, nesses movimentos que nós estamos citando aí, todos os movimentos revolucionários, eles acabam sutilmente alterando isso também. Tira a palavra de Deus de lado, desconstrói, mata, rejeita, e no lugar sempre vai ter que ter alguma coisa, ou a razão, ou às vezes é a ciência, né, eu menciono aí quais são as principais. Às vezes é a tradição, ou às vezes é a cultura, ou até a experiência pessoal. Essa experiência pessoal é muito forte. Tem várias teologias aí que são inspiradas em movimentos revolucionários que tiram a palavra de Deus de lado e colocam a própria experiência como fonte maior de autoridade. Então, quer dizer assim, se na hora de interpretar a Bíblia tem que dizer aquilo que tem a ver com a minha experiência. Se ela não disser aquilo que tem a ver com a minha experiência, então eu não aceito a Bíblia. É assim que eles estão tratando em muitos movimentos aí, inspirados em movimentos revolucionários. Então, isso é um problema. Percebe que esse quadro aqui, pastor Michelson, esses quatro itens aqui, né, que tem em comum os movimentos revolucionários e a Revolução Francesa, são suficientes para a gente enxergar que nós estamos diante de uma preocupação, né, de um problema. Se nós, como cristãos, aceitamos isso, nós alteramos o DNA, a identidade da nossa crença, sem dúvida alguma. Pode falar. Só um detalhe aqui para não ficar dúvida, né? Quando você menciona ciência, né? Se ainda fosse a verdadeira ciência, né? Aquela que está em conformidade com a revelação, com a Bíblia, né? Mas muitas vezes são modelos, são hipóteses, cenários científicos, talvez, que são apresentados como conclusivos, e não é o caso, né? Então, quando a razão lá é colocada em lugar da Bíblia, mas que razão é essa, né? Que pressupostos eles têm? É bom destacar isso, né? Que existe a verdadeira ciência, aquela que é a criação divina, e a filosofia humana, que às vezes posa de ciência, mas não é. Exato. Na verdade, todos nós reconhecemos todas essas fontes de autoridade. Para nós, a ciência também é fonte de autoridade, a razão, a tradição tem o seu lugar, a cultura, a experiência pessoal, tudo isso pode ser fonte de autoridade. Só que, para nós, cristãos protestantes, tudo isso está subordinado à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tem a palavra final. Você vai provar tudo pela palavra de Deus. Então, o que os movimentos revolucionários fazem, eles invertem essa pirâmide. Então, a palavra de Deus passa a ser mais um apenas, quando muito, e outras fontes adquirem o primeiro lugar. No caso da ciência, sim. Logicamente, a ciência, mesmo ela sendo a verdadeira ou a falsa ciência, em nenhum momento ela pode assumir o primeiro lugar. Até porque a gente entende que quando é a verdadeira ciência, ela está de acordo com a palavra de Deus, porque o autor é o mesmo, né? O autor da verdadeira ciência e o autor da Bíblia é o mesmo. Então,
vão entrar em acordo, logicamente. Curioso é que nessa época de ressignificação de palavras e conceitos, aqueles que se pautam pela Bíblia e a têm como suprema regra de fé e prática passam a ser chamados pejorativamente, de fundamentalistas, né? Então, assim, alguns já estão tentando blindar a discussão, tentando colocar num gueto cultural os que se pautam pela Bíblia e, de alguma forma, acabam, mesmo sem querer, condenando aqueles que se dizem cristãos, mas colocam como fonte de autoridade outras coisas, outras ideias que não a Bíblia. Exato, bem falado. E bom, então é isso, Michel. Só acho que esse segundo bloco aqui nós fizemos um resuminho também. A gente já poderia passar aqui para o terceiro bloco, que é agora ver dentro da revelação aonde nós podemos encontrar os links para essa ideia que nós desenvolvemos aí, né, que nós estamos mencionando, o ecumenismo. Então, acho interessante. Por que isso é importante? Porque, recentemente, bom, primeiro eu falei lá no começo que acho, assim, para mim a grande surpresa foi ver, nessa época que antecede a volta de Jesus, cristãos, né, defendendo essas bandeiras. Isso para mim foi assustador. Quando eu acho que nem você, né, pastor Santelli, conseguiria imaginar naquele tempo, há 15 anos, que veria cristãos, né, defendendo bandeiras assim que são antibíblicas, né? E outra coisa é pessoas questionando, mas cadê a base bíblica? Você tem na Bíblia algum texto que fala em ecumenismo? Ora, você também não tem na Bíblia um texto que fala Bíblia. A palavra Bíblia não existe, né, na Bíblia. Você não encontra um texto que traga, por exemplo, a ideia de decreto dominical assim, expresso dessa forma. Nem o papado é na Bíblia explicitamente identificado com esse nome, como sendo a besta de Apocalipse 13, a besta do mar. Então temos que tomar esse cuidado, né, que muitos conceitos a gente consegue extrair da Bíblia por um estudo, né, profundo, uma hermenêutica séria, comparação de textos e assim por diante. Obviamente que nós não vamos encontrar a palavra ecumenismo, até porque ela é nova, ela tem só 15 anos, né? Você não vai encontrar na Bíblia esse termo. Obviamente que você não vai encontrar na Bíblia, nos textos de Ellen White talvez um pouco mais, mas na Bíblia não. A ideia de que um movimento ambientalista global poderia ser um cenário favorável para a implantação de leis dominicais. Então, tudo isso são cenários que a gente estuda, que a gente analisa, não é? Para tentar entender possibilidades. E neste último bloco da nossa conversa, queremos então apresentar para você os textos bíblicos, os textos de Ellen White, que nós temos como uma autora inspirada também, não canônica, mas inspirada, né? Em que nós podemos então sustentar essas ideias que temos ensinado aí já como cenário possível há 15 anos. Vamos lá então, pastor? Exato. Só completando a sua ideia aí, que você começou, né? De fato, tem várias palavras, você mencionou várias delas aí. Eu poderia acrescentar, por exemplo, a palavra milênio, porta da graça, dentro da própria escatologia, a palavra ecumenismo, que a gente fala tanto, né, que a gente sabe que é um dos caminhos que está pavimentando aí o cenário final, da crise final desse mundo. Não tem isso na Bíblia. Essas palavras não existem, mas os conceitos estão lá e, claro, o estudo de um texto com outro, uma informação aqui, outra ali, e também depois a revelação, né, dos escritos de Ellen White, acrescentam alguma coisa. Então, isso tudo ajuda a gente a entender, com certeza. E não há por que a gente pensar o contrário. Até podemos ir também um pouquinho, pastor, e dizer o seguinte, né? Talvez aqueles que cobrem uma fundamentação bíblica, não que não exista, né? Mas uma fundamentação bíblica para esse conceito de ecumenismo, são talvez, às vezes, os mesmos que defendem, por exemplo, a teologia queer. E eu perguntaria, onde é que está na Bíblia a base para defender uma teologia que nega justamente, né, o criacionismo, o casamento bíblico ali, original, enfim, né? A teologia, a ecoteologia panenteísta. Onde está na Bíblia a fundamentação para esse tipo de ideia? Eu poderia ir avante e comentar aqui outras coisas mais, né? Então, exato, estranho, né? Esse tipo de postura tem fundamento bíblico e um fundamento bíblico. Exatamente. Essas teologias todas, como nós mencionamos, elas estão bebendo de fontes revolucionárias, movimentos revolucionários, e estão trazendo para dentro do cristianismo esses conceitos que acabam alterando, né, a identidade e a própria crença da nossa igreja.
eu vou mais longe, por exemplo, em outros assuntos. Vamos pegar aqui o assunto de saúde e temperança, por exemplo. É comum quando a gente vai explanar o assunto, às vezes surgem perguntas, e às vezes são dúvidas até saudáveis, né, são sinceras. Pastor, mas onde é que eu acho na Bíblia que é pecado a gente fumar maconha? Sabe esse tipo de pergunta? Então, lógico, a Bíblia trata de conceitos. Há muitas palavras que você não vai achar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que já foi escrito há muito tempo atrás, né, e coisas que são modernas não vai ter na Bíblia, é lógico, mas o conceito existe, né? Eu sempre gosto de usar, por exemplo, 1 Pedro 2, verso 11, se eu não me engano, lá o Pedro deixa bem claro, né, que nós não devemos não devemos deixar que as paixões carnais tomem conta de nós. Então, nesse verso aí, já dá para você ter um leque tremendo para você falar sobre saúde e temperança. Por quê? Porque uma das paixões carnais mais fortes é a paixão do apetite, a gente sabe disso. E dentro do apetite, você sabe que existe a questão dos estimulantes, né? O apetite pelos estimulantes, digamos assim. E aí você tem cafeína, aí você tem o tabaco, né? A nicotina, e você tem as outras drogas também. Você tem a maconha, a cocaína, e tudo que é droga você pode colocar aí. Tudo que é estimulante, que provoca dependência psicológica e altera uma série de coisas do corpo humano, você encaixa isso aí. Então, essas palavras não tem, mas o conceito está bem claro na Bíblia, né? E a gente tem que, lógico, tem que tomar muito cuidado, pastor Michel, com o tal do argumento do silêncio. Porque não tem essa tal palavra na Bíblia, então quer dizer que está valendo. Então não é assim, não é porque não tem a palavra, não. Você tem que ver o conceito e também ali o conjunto de ideias da Bíblia no todo para você saber se realmente é ou não. Tem que ter o discernimento para estudar e procurar saber isso aí. Pastor, só um pequeno parênteses aqui, já fechando em seguida. Muitas dessas pessoas que cobram uma fundamentação bíblica para ideias como essas que estamos apresentando aqui, são pessoas que aceitam, por exemplo, ideias, ou pelo menos endossam o pensamento de pessoas como um ex-pastor aí presbiteriano que introduziu aqui no Brasil o conceito de Jesus como chave hermenêutica. Recentemente, ele dando uma entrevista aí para um canal no YouTube, ele afirmou que lá no santuário em Israel, no santuário antigo, eles misturavam maconha na composição do incenso do santuário. Eu fiquei realmente muito indignado com esse tipo de afirmação, como se a fumaça que se levantava dentro do santuário fosse a maresia da maconha, né? Algo lamentável. Ele associa isso à palavra cânhamo lá, que de fato fazia parte da composição do incenso, né? Eu fui pesquisar, consultei estudiosos judeus, consultei boa literatura, e realmente essa ideia não faz o mínimo sentido. Ele usa como argumento ali o fato de que encontrarem algumas pedras que pertenceram a um altar antigo lá, resquícios de cannabis mesmo, né, maconha. Só que era um altar, ele não menciona isso, né, de um santuário que tinha se prostituído, paganizado, até porcos eram sacrificados naquele altar. Então você vai usar aquilo como um modelo para dizer que no santuário de Israel, no santuário em que Deus orientou a construção, era usada uma droga psicoativa, né? Isso é um absurdo. E, curiosamente, há pessoas, né, que passam pano para esse tipo de ideia e depois exigem de outros teólogos, né, que estão estudando com seriedade a Bíblia, que encaram a Bíblia com a devida reverência, com a devida seriedade, com uma hermenêutica consistente, exigem deles, então, aquilo que não exige dos outros, que fazem afirmações como essas, que são ilações e até quase blasfêmias, né? Porque colocar isso no contexto ali do santuário de Israel, um local tão santo, uma droga como a maconha, realmente é algo lamentável. Fechando aqui já o parênteses. Exato, é isso aí, bem comentado. De fato, essa ideia de chave hermenêutica para a Bíblia é justamente fruto dessa pressão, a pressão de movimentos revolucionários, ideias revolucionárias que vão tentando entrar dentro do cristianismo e vão alterando a hermenêutica correta, né? Então, antes de termos uma crise teológica, a gente sempre tem uma crise hermenêutica. E eu costumo dizer também que a Bíblia não precisa de atualização. Quem precisa de atualização é o coração humano. Precisa ser diariamente atualizado pela graça salvadora de Jesus. É a única coisa que precisa de atualização.
No Amém. resto, é só a gente seguir a palavra de Deus e vai dar tudo certo, não é? Deixa eu seguir aqui para frente, então. Essa terceira parte aqui, eu queria começar mencionando aqui o Mateus 24. Por quê? Porque quando a gente fala em questões ambientais relacionadas à profecia, a gente logo vai lembrar realmente de Mateus 24, porque ali é o texto escatológico da Bíblia que está mais claro, né? Ali nós encontramos Jesus dizendo que, como sinal da sua vinda, haveria muitos terremotos, guerras, rumores de guerras. O texto de Lucas paralelo também coloca a questão das epidemias, não é? Haveria, enfim, toda essa questão mais ligada ao meio ambiente, né, de incêndios, furacões, esse tipo de coisa. Terremotos, né, que eu mencionei. Mas eu gostaria de colocar aqui, eu estou colocando na tela para vocês aqui, uma chave, essa sim, uma chave de interpretação muito interessante que a Bíblia usa, que são a repetição de palavras. Quando você acha dois textos bíblicos que têm palavras repetidas, você pode saber que ali está um marcador importante de interpretação para ligar dois textos. Então, se você comparar Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 5, que também, versos ali 2 e 3, também é um texto escatológico, você vai ver que tem duas palavras que se repetem, né? É a palavra grega Odin, que significa dores de parto. Então, lá em Mateus 24, você conhece bem, né? Todas essas coisas são o princípio das dores de Jesus. Dores de parto, a palavra Odin. Essa mesma palavra você encontra em 1 Tessalonicenses 5, no verso 3. Quando Paulo diz ali, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, olha aí, dores de parto de novo, Odin, a mulher que está para dar à luz. E a outra palavra é a palavra grega kleptis, que significa ladrão, né? Dessa palavra que vem cleptomaníaco na língua portuguesa. E lá em Mateus 24, no verso 43, Jesus disse assim, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. E lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, diz assim, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão, kleptis, à noite. Então, o que isso me diz? Essa chave aqui de interpretação, que é usado muito na Bíblia, quando você tem palavras que são repetidas em passagens diferentes, muitas das vezes é porque essas passagens têm alguma ligação. Aqui, por exemplo, tem uma ligação escatológica muito forte, essas duas passagens. E diga-se aqui para todos que os dois únicos lugares do Novo Testamento que essas duas palavras aparecem juntas. Então, olha a ligação que tem. Odin e kleptis em Mateus 24 e também em 1 Tessalonicenses 5. Bom, como Mateus 24 trata dos sinais da volta de Cristo, entre eles vários sinais que têm a ver com a natureza, me faz pensar que 1 Tessalonicenses 5 também esteja apontando para isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, essa ideia de paz e segurança, a Bíblia menciona justamente, parece mencionar num contexto referindo-se a questões ambientais, a questões que têm a ver com a natureza. E isso, na prática, a gente percebe que está acontecendo. Olha só que interessante aqui, esses dois slides que eu vou passar para vocês. Justamente as mudanças climáticas são uma ameaça à paz e segurança mundial, né? Disse o secretário da ONU na época, o coreano lá, Ban Ki-moon. E não foi só ele, o próximo secretário, que acho que é o atual até agora, né, o Guterres lá, o português, ele também mencionou isso. Ele diz que as mudanças climáticas são uma ameaça para a paz e segurança mundiais. Então, veja, o próprio mundo está caminhando para isso. Eles estão mencionando isso, mencionando, alertando. Em algum momento no futuro em que supostamente encontrarem uma solução para esse problema, provavelmente vai ser quando eles vão dizer paz e segurança. E aí a Bíblia diz que haverá repentina destruição.
Então, olha como esse assunto de meio ambiente, se ele for olhado bem atentamente, ele dá suporte para a gente entender que isso faz parte, sim, das últimas cenas desse mundo. E não só as mudanças climáticas, mas a pandemia que nós acabamos de passar aí por ela, o Covid-19, diz aí, a ameaça do Covid-19 é uma ameaça à paz e segurança mundial. E o chefe da ONU, aí, o líder, o presidente da ONU, faz essa afirmação. Então, paz e segurança ligado com essas questões ambientais. Esse é o primeiro ponto da Bíblia que eu acho muito relevante. Lembrando que em Mateus 24, Jesus deixou bem claro lá, ele falou para a gente fazer o seguinte, olha, vocês sabem, falou para os discípulos, vocês sabem que quando os ramos da figueira estão se renovando, as folhas estão brotando, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também disse Jesus, quando vocês virem todos esses sinais que eu estou dizendo para vocês acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo, às portas. Ou seja, nós devemos sim estudar atentamente os sinais que Jesus deixou, entre eles os sinais da natureza, e saber que, na medida em que eles forem cada vez se intensificando mais, isso seria certamente um sinal da volta de Jesus. Então, todo esse contexto aponta para o tempo do fim, para os últimos eventos nesse mundo, e não podia ser diferente. E dentro desse contexto, olha só o que já estão dizendo por aí, né? Você já sabe, você já viu aí no blog do pastor Michelson, também já deve ter visto em outros lugares, quem sabe até no meu próprio blog aí, ou algum texto que eu já escrevi por aí. Você sabe que o domingo do clima já está sendo colocado em pauta como uma solução para o problema climático. O lockdown, que foi feito agora na pandemia, está servindo como modelo para propor agora o lockdown climático, né? Esse é o nome que está já em voga na internet, lockdown climático, domingo do clima, ou seja, a proposta solução justamente da guarda do domingo para solucionar um problema ambiental, né? Então, aonde nós estamos chegando? Foi isso que nós enxergamos há 15 anos atrás, né? Foi que esse assunto de ambientalismo se tornou praticamente uma religião mundial que está ajudando a pavimentar, sim, os últimos eventos desse mundo. Não é o único, logicamente. Tem vários assuntos que estão colaborando e que vão colaborar para a crise final e para a lei dominical. Mas esse é mais um que também está sendo acrescentado aí no bolo final. Fala, pastor. Tem um texto, né, em que Ellen White diz que, aí eu recomendo, né, o livro O Grande Conflito para os amigos, né, ela tem muita coisa interessante ali, mas ela diz que, com respeito à lei dominical, haverá um clamor popular nesse sentido. Não vai ser uma coisa assim tão a ferro e fogo como alguns pensam, nem de uma hora para outra também. De hoje para amanhã foi assinada a lei dominical nos Estados Unidos, porque de lá que virá a coisa, né? Não, haverá uma agitação dominical, esse assunto vai ser discutido, e é interessante notar que a partir de 2015, com a Laudato Si, de lá para cá, realmente essa expressão tem pegado, né? Domingo climático. Então, domingo para ajudar as famílias, para ajudar o meio ambiente, se não dá para fazer um lockdown demorado como a gente tentou, aí foi feito na pandemia e muita gente quebrou por causa disso, pelo menos um lockdown semanal, né? Uma pausa aí. Agora, com essa guerra na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis, eu também vi propostas interessantes aí de gente dizendo assim, de autoridades, dizendo assim, olha, vamos deixar o domingo, então, para não dirigir automóveis, economizar combustível, então. É o domingo, sempre é o domingo escolhido para isso, né? É claro que é natural, porque a maior parte do mundo guarda esse dia, mas então, assim, se vier por uma causa que justifique, e não tem uma causa maior do que a causa ambientalista, porque ela envolve todo o planeta, como há 15 anos vem sendo construído o argumento, chega um momento em que haverá uma proposta que será muito bem aceita por todos. Não precisa ser católico, cristão, pode ser ateu. Até ateu, né? Até ateu, claro, porque a ideia, ela parece ser boa, né? E de fato se nós analisarmos friamente, é uma proposta interessante, né? Ter um dia para a família, um dia para... Só que o dia da família já existe na Bíblia. O dia que celebra a criação do mundo, portanto, o dia da natureza, já existe na Bíblia. E é o
sábado, né? Do quarto mandamento, o sétimo dia, na lei de Deus está claro isso aí, enfim. Se você tem dúvidas quanto a isso, faça um estudo panorâmico da Bíblia, você perceberá que o sábado está de ponta a ponta ali na palavra de Deus. Então, a questão vai ser esta, né? Qual o dia? A proposta já está sendo bem aceita, porque ela faz sentido, porque ela é interessante, e ela, aí claro que aqui é um exercício, né, de escatológico, digamos assim, mas tem um texto em que Ellen White diz que haverá um laço de união universal, que vai unir pessoas do norte e do sul, do leste e do oeste, de todo tipo de pensamento, de ideia, laço de união universal. E nesse livro aqui, o Império Ecológico, o Pascal Bernardani traz uma ideia muito parecida. Ele não usa a expressão laço de união universal, claro, né? Eu esqueci agora qual é que ele usa, eu sempre coloco nas minhas palestras, esqueci agora. Mas ele usa um conceito muito parecido. Ele diz que essa bandeira ecológica vai ser um cimento, uma cola, que vai unir pessoas do norte e do sul, de todos os tipos, e ele escreveu isso aqui mais de 100 anos depois de Ellen White ter escrito o que ela escreveu lá atrás. Outra coisa importante que é bom mencionar. Há um texto em que a mesma autora diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e emprega o seu poder tanto quanto Deus o permite, causando aí furacões, saraivadas, chuvas intensas, né? Catástrofes climáticas, em outras palavras, e terremotos também. Isso aí o ser humano não tem influência nenhuma, né, nos terremotos, mas segundo essa autora, os anjos do mal aí têm poder para isso. Então, nós não negamos que esteja havendo realmente catástrofes climáticas. Agora, a causa, segundo esse texto, também está na atuação de Satanás e seus anjos. À medida que o poder restritivo do Espírito Santo vai sendo retirado da terra, obviamente que essas atuações satânicas vão ser maiores também. Em outros casos, a gente vê que o próprio Deus permite, né? São até chamados de juízos, enfim, né, essas coisas vão acontecendo aí. Então, a intensificação dessas tragédias climáticas, isso vai favorecer, sim, vai ajudar a criar um ambiente de medo, e quando as pessoas estão com medo, elas cedem suas liberdades. Pandemia mostrou muito bem isso aí, e aqui não estamos negando, né, o vírus, a existência disso, claro, mas vejam, ali nós vimos alguns ensaios de privação de liberdade, de decretos que foram assinados da noite para o dia e foram acatados. Enfim, muita coisa aconteceu, mudou o mundo, e agora com essa guerra também estamos vendo coisas rapidamente acontecendo, são catalisadores, né? Então nós veremos um cenário aí interessante. Sempre o pastor Santelio deixamos claro, é um cenário, mas ele é bem lógico, por tudo que a gente tem visto aí ao longo desses 15 anos de estudos. Sem dúvida, exatamente. Você antecipou aí, acho que os próximos slides que eu vou mostrar aqui são justamente esses aí que falam dessas catástrofes, né? Calamidades aí que a gente sempre faz essa ligação. Por exemplo, na Bíblia, eu não vou ler aqui tudo, mas está aí, você pode dar uma olhadinha, Isaías 30:30, Isaías 29:6, deixa bem claro que essas calamidades da natureza, na verdade, são sinais de Deus que fazem parte do seu juízo na terra. E ele permite que essas coisas aconteçam quando as pessoas extrapolam, digamos assim, né, se apostatam de vez ou simplesmente vivem no caminho da maldade. Então, de vez em quando, Deus permite essas coisas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas pensem não só na vida dessa terra, mas pensem na sua vida espiritual também. Então, aí fala sobre chamas devoradoras, né? São os incêndios, chuvas torrenciais, tempestades, fala sobre terremotos, enfim, tufão, tudo isso aí, todas são manifestações da natureza. Agora, o pastor Michel só adiantou aqui, essas manifestações não são, ou elas não vêm diretamente da mão de Deus. A Bíblia também deixa isso claro. Não é? Ele mencionou aí o texto do grande conflito 589, né? Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza e ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. E aonde que está na Bíblia esse assunto? Olha, está lá, por exemplo, na história de Jó. É só você ler Jó capítulo 1 que você tira essa ideia. Né? Jó foi lá questionar a integridade, aliás, Satanás foi lá, teve acesso ao céu, questionando a integridade de Jó. E Jó era um homem íntegro e reto, diz a Bíblia, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Satanás foi lá,
né, estava perturbado com a integridade de Jó e foi lá jogar isso na cara de Deus, digamos assim. E Deus falou para ele, falou assim, tudo bem, eu permito que você toque nas coisas dele, mas não toque nele. Ou seja, ali Deus colocou limite na ação do inimigo. Então fica bem claro por essa história que Satanás só pode agir nesse mundo quando Deus permite. Se Deus não permite, ele não tem o que fazer. E Deus permite sempre colocando limites à ação do inimigo. Ó, você pode ir até aqui, daqui para lá você não pode ir mais. E é assim, na Bíblia tem esse assunto. Então, as calamidades da natureza, elas têm também o seu fator espiritual. E isso o mundo praticamente ignora, né? Ignora esse assunto tão importante que está na Bíblia Sagrada. E por causa desse assunto é que nós vemos aqui esses últimos textos que eu quero apresentar para vocês aqui. Nós estamos já nos últimos slides aqui. Por exemplo, Eventos Finais, página 129. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Olha aí, calamidades e transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esse é um cenário que foi profetizado e que bate com o contexto bíblico e com o contexto histórico que nós estamos estudando. Ou seja, antes de 2007, Pastor Michel, só essa é a conclusão nossa aqui. Antes de 2007, antes de vir a público aquele documento, né, o tal do IPCC, e colocando esse assunto realmente em pauta publicamente, para a opinião pública, digamos assim, explicitamente, antes de 2007, essa profecia aqui do Eventos Finais, e essa outra aqui do Grande Conflito também, que fala praticamente a mesma coisa, né, que Satanás é quem faz as calamidades, os incêndios, furacões, tempestades, inundações, ciclones, terremotos. Aí diz assim, Satanás está exercendo seu poder através de tudo isso. É ele que está por trás disso. O mal, sempre quem faz é o inimigo. Deus, às vezes, dá permissão para ele. Né? Quando as pessoas estão muito longe de Deus, muito apostatadas, estão vivendo no pecado, Deus fica muito triste com isso. E Deus tira a sua proteção. E nessa hora, Satanás apronta tudo isso. E diz aqui, essas visitações, né, esses eventos, eles vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosos. Até o ponto que ela diz aqui, vai chegar um ponto que vai se declarar que os homens estão ofendendo a Deus por causa da violação do descanso dominical. Então vai surgir essa ideia logo, logo. E nós estamos com um contexto histórico prontinho para isso aqui, né? Que o pecado acarretou calamidades, né? A quebra do domingo, no caso aqui, vai ser declarado que isso acarretou calamidades da natureza que não vão cessar antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Então, olha o cenário profético, apontando justamente para uma questão ambiental. Está bem claro isso na revelação, que o fator ambiental vai ter o seu peso na hora de bater o martelo final e a lei dominical ser implantada. E esse aqui é um texto também interessante do Serviço Cristão, onde ela também fala, em outras palavras, algo parecido, que as calamidades, tempestades, inundações, terremotos e tal, são juízos indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Então isso é o que as pessoas vão apontar, né? Ela fala que os líderes do mundo vão falar isso, que o problema é esse, e essas calamidades vão aumentar cada vez mais e mais, uma catástrofe seguirá de perto a outra, e logo, logo, então, vão dizer que o problema todo é por causa dos que guardam o sétimo dia. Se eles parassem de guardar o sétimo dia e guardassem o domingo, essas calamidades iam sumir. Então, esse é o argumento ou seja, esse argumento vai ser usado tanto para impor a lei dominical, como também para perseguir os guardadores do sábado. Tanto uma coisa como outra. E aí, onde eu termino aqui essa apresentação, voltando para a Bíblia, mas espera aí, será que em algum momento da história já aconteceu alguma coisa parecida com isso, pelo menos, assim, que dá vamos dizer assim, há um precedente para isso aí? Olha, me chama muito a atenção a história de Elias.
Por quê? Porque Elias passou por um momento, alguma coisa parecida, digamos assim. Eles estavam sofrendo lá de aquecimento global, vamos dizer assim, uma terrível seca. Só que lá naquela época realmente foi Deus que mandou. Lá foi o próprio Deus que vamos dizer assim, que fez a coisa acontecer. E um belo dia, depois de 3 anos e meio de seca, um calorzão terrível, um aquecimento global fenomenal, o rei Acabe chegou para Elias e falou assim: olha, então você que é o perturbador de Israel? E por que ele estava falando isso? Estava falando isso por causa do que estava acontecendo, do fator climático, que ninguém estava aguentando mais. E Elias respondeu para ele: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você, por causa você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e estão seguindo o quê? Os ídolos, os Baalins. Então, olha que interessante, esse retrato da história, ele vai se repetir daqui a pouco no mundo. Por quê? Por razões parecidas, ambientais, logo, né, os guardadores do sábado serão perseguidos e será imposto uma lei, né, obrigatória, que nós cremos lá pelo Apocalipse, que se refere justamente à marca da besta. Isso aí será a marca da besta, é a crise final desse mundo. Depois disso aí, Jesus vai voltar. Então, vejam, um retrato histórico bíblico que vai se repetir nos últimos dias. Então, olha quantos paralelos nós encontramos, olha quantas informações aí podem ser garimpadas e aprofundadas na Bíblia, dentro dos escritos de Ellen White, mostrando que sim, esse fator ambiental estaria muito presente nos últimos dias desse mundo, né? E o último slide que eu queria mostrar para vocês aqui é um fator histórico. Volta o slide ali, por favor. O slide anterior. Interessante é que a perseguição a um fiel servo de Deus, não, aquela de Elias mesmo, a perseguição contra um profeta de Deus que levava a palavra de Deus a sério, ela parte de pessoas que, na verdade, estavam adorando ídolos, né? E abandonaram os mandamentos do Senhor. E nós vamos ver um cenário parecido com esse de novo, né? Porque aqui nós vemos pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, acusando aqueles que querem levar a sério isso, e abraçando teologias que, na verdade, são idólatras, que são pagãs, né? Só falta colocar o Alim, né, na história, né? Pois é, então a repetição dessa história vai ser total. É um microcosmo bem interessante isso aí. Na história também da igreja cristã, do cristianismo, isso já aconteceu também. Então tem mais um precedente histórico aqui. Foi na época, logo ali no comecinho, né, da idade cristã, na época do imperador Marco Aurélio, entre os anos aí 161 e 180, que ele foi o imperador romano. Esse historiador aí, que tem o livro aí, ele diz assim que invasões, inundações, epidemias e outros desastres pareciam suceder uns aos outros sem trégua alguma. E logo correu a voz de que tudo isso se devia aos cristãos. Os culpados aí são os cristãos. Por quê? Porque eles haviam atraído sobre o império a ira dos deuses. E então se desatou a perseguição aos cristãos. Então, olha só, uma coisa que já tem precedente histórico. E agora, no fim dos tempos, vai acontecer de novo. Pelas mesmas razões. Quer dizer, a história se repetindo. Então, é só a gente estudar a Bíblia e a história, e a gente vê o que está acontecendo hoje, é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Saber que os sinais que foram dados estão acontecendo justamente diante de nós, e as profecias, os detalhes proféticos aí estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Então, acho que não resta mais dúvida sobre isso. Não é verdade? Muito bom, pastor. Eu quero ler aqui também um texto, vai ser o último que eu vou ler, no Apocalipse capítulo 11, versículo 18, que trata dessa questão também, e coloca até um cenário profético que antecede a volta de Jesus. Apocalipse 11, 18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Estamos vivendo um tempo de nações enfurecidas, né? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra.
veja que a Bíblia não nega, né, o fato de que os seres humanos ímpios estão destruindo a Terra, o planeta. Embora esse texto aqui tenha assim, uma dupla aplicação, né, porque também tem que ver com a destruição, a assolação que a besta, né, que os poderes satânicos estão fazendo no planeta, também tem um aspecto aqui de desolação e destruição da Terra. Então, repetindo, para deixar bem claro e para a gente caminhar para o final, né, o ser humano está degradando a Terra. Nós precisamos fazer o que pudermos para amenizar isso, para combater isso, mas não podemos negar que nos bastidores há interesses, há poderes e o próprio Satanás se valendo dessas bandeiras para levar avante a sua causa, né, de contrafação da lei de Deus, de perseguição do povo de Deus e de estabelecimento de um reino do mal. Então, espero que essa nossa conversa, esse bate-papo tenha sido esclarecedor. Repito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo bastante material, nós temos muito conteúdo, em 15 anos produzimos muito conteúdo, para quem tiver interesse aí e saber realmente o que está acontecendo. Há muitos vídeos em meu canal, há postagens no blog Minuto Profético do Pastor Santelli, há muitos posts, tem até duas tags, né, ou temas assim, né, que você pode procurar em ambos os blogs, criacionismo.com.br e outraleitura.com.br, tem ali a tag Ecumenismo. Tem uma playlist em meu canal também com o nome Ecumenismo. Você pode procurar ali os materiais e estudar à vontade, fazer uma maratona aí de vídeos, né, e de textos para se inteirar desse assunto. Pastor Santelli, quem sabe as suas últimas considerações? Então, nós estamos vendo aí, Pastor Michelson, como que tudo que a revelação disse para nós, que a revelação colocou assim de forma, às vezes não tão explícita, mas para quem vai cavando, quem vai estudando, quem vai fazendo link com as coisas que vão acontecendo na história, vai percebendo e que nós estamos realmente vivendo os últimos dias desse mundo. Não há dúvida disso. Você mencionou aí também a pandemia que aconteceu, foi um catalisador tremendo. Depois da pandemia, parece que as coisas estão mais aceleradas ainda. E nós estamos aí já olhando, praticamente a crise final chegando diante dos nossos olhos. Não temos muito mais tempo nesse mundo. Então, realmente, o nosso grande apelo aqui para todos vocês em primeiro lugar, vamos provar tudo pela palavra de Deus. Não caia na tentação de você mudar o seu referencial, né, a sua fonte de autoridade maior. Nunca coloque outras coisas no lugar da palavra de Deus. E ao você interpretar a palavra de Deus, seja fiel ao texto bíblico. A Bíblia está dizendo aquilo que realmente está dizendo. Cada autor ali tinha uma intenção original, e essa intenção pode ser alcançada, pode ser determinada você usando as regras de hermenêutica que já são conhecidas, vocês já conhecem e estão familiarizados com isso aí. Então, comparar passagens com passagens e ver sempre o que o contexto da passagem quer dizer, procurar palavras em específico, né, se for possível até no original, que pode ampliar, e não ficar sendo tentado aí a se influenciar com esses movimentos revolucionários. Eu repito, né, nós temos, infelizmente, problemas sociais no mundo, claro que temos muitos problemas sociais, mas esses problemas sociais não são a causa maior de nós existirmos. Como igreja, nós existimos para pregar o evangelho, para resolver o maior problema de todos, que é o pecado. Essa é a razão principal da queda. E a gente não pode trocar a ordem dos fatores, porque senão, nesse caso, o produto vai ser alterado, né? E então fica aqui a nossa palavra de incentivo, de desafio para todos. E vamos orar bastante, vamos ficar de olhos abertos, porque Jesus está voltando, eu não tenho dúvida disso. E ainda assim, né, por ser motivada pelo amor de Cristo, a igreja cristã, a nossa igreja também tem feito um trabalho lindíssimo, né, em causas sociais ao longo dos anos aí. Nossos pioneiros, eu já fiz uma live sobre isso também, quem sabe em algum momento podemos voltar a esse assunto. Nossos pioneiros adventistas eram abolicionistas, desenvolveram projetos maravilhosos em relação com comunidades negras carentes nos Estados Unidos, né? O filho de Ellen White fez isso.
A nossa agência humanitária ADRA sempre é a primeira a chegar onde há crises humanitárias. Olha o trabalho maravilhoso que a ADRA tem feito ali com os refugiados da Ucrânia. E eu poderia mencionar aqui tantos e tantos projetos, mas não vem ao caso, né? Até a Bíblia diz que a tua mão direita não fique preocupada com o que a esquerda faz e vice-versa, né? Mas assim, tem muito trabalho bonito sendo feito nos presídios, nas comunidades, justamente porque são pessoas que são movidas pelo amor de Cristo. Só que são pessoas que levam o pão, mas também não deixam de levar o pão com P maiúsculo, que é Jesus Cristo, fazendo a obra completa. É isso, né? Pastor Santelli, muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite para nós aqui conversarmos sobre esses 15 anos, né? Foi 1 hora e quase 2 horas aí de conversa, mas entendam que são 15 anos para serem resumidos, né, em pouco tempo. Deus continue abençoando o seu ministério, a sua linda família, continue pregando aí sobre a volta de Cristo, essa é a nossa missão mais importante, né? E a você que nos assistiu e que vai depois assistir também essa gravação, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e continue sempre focado nas coisas de Deus, preparando-se cada dia mais para a breve volta de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado, pastor Michel, pela oportunidade. Um grande abraço para todo mundo e que Deus abençoe você também, pastor, a sua esposa, né, a Débora, e manda um grande abraço para ela aí, para a família também, todos os filhos. Os filhos estão crescendo, né, Michel? Só olha, já estão aí, ó, batendo asas, né? Mas é isso, faz parte do ciclo da vida. E que Deus abençoe todos nós aí. E vamos aguardar Jesus muito em breve, se Deus quiser. Um abraço para todos aí também. Amém, amém. Fiquem com Deus, todos vocês.